Olá, minhas amigas, meus amigos. Na luta pela posse de Lula e pela reconstrução nacional, alegrias, muitas alegrias. Alegria é dom do Espírito. E é um pouco sobre o Espírito que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre Marcos, sobre o evangelista Marcos, no seu capítulo 16, no versículo 15, onde ele afirma que Jesus disse: "Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas." Repara, ide e pregai o evangelho. Ele não diz impõe o evangelho, forcem as pessoas a aceitar o evangelho, matem as pessoas, persigam as pessoas que não queiram aceitar o evangelho. Ele diz pregai o evangelho. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Pregai o evangelho. E quando surge o processo cristão, o processo católico, a partir de Constantino, onde o catolicismo se torna a religião oficial de Roma, deixam de pregar o evangelho para impor o evangelho aos outros povos, aos celtas, aos godos, aos visigodos, aos druidas, a toda essa gente por onde Roma ia passando. E mais tarde os templários e as cruzadas sanguinolentas, rios de sangue correndo por Jerusalém e pelo caminho, porque os católicos exigiam que as pessoas se convertessem à força para o evangelho. Eles não pregavam o evangelho. Literalmente, eles pregavam o evangelho com as pessoas na cruz. Tudo pregado na cruz. A Inquisição não era pregação do evangelho. Era perseguição pura e simples com interesses financeiros e escusos por trás. Isto continuou através dos séculos. A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal, ela não é neopentecostal, ela é Pentecostal Assembleia de Deus, já existe no Brasil há mais de 100 anos. Entretanto, o fenômeno Malafaia é recente. Até então, a Assembleia de Deus limitava-se a pregar o Evangelho. Os testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, aquela gente que bate na porta da sua casa no sábado ou domingo para vender revista, para levar a palavra de Jesus, mesmo que você não queira, que são insistentes, profundamente insistentes, mas eles estão pregando o Evangelho. Eles não estão semeando ódio, dividindo famílias. E esta função, Malafaia e os demais bispos e sacerdotes neopentecostais que surgiram há pouco mais de 30, 40 anos no Brasil, levam esta guerra santa, este ódio que divide a nação brasileira, mas divide também as igrejas pentecostais e neopentecostais. Ao embarcarem na aventura política, no discurso político, reparem que Malafaia não tem um discurso evangélico. O discurso dele é eminentemente político e radical de extrema direita. A mesma coisa Edir Macedo, o Bispo Cardoso, o R.R. Soares. Não chegam a ter um discurso de extrema direita como Malafaia, mas se posicionam politicamente o tempo inteiro. O que no início dessas igrejas neopentecostais visava a eleger uma pequena bancada de deputados e senadores para defender as suas igrejas no espaço católico dominado por catolicismo ou por ateus, transformou-se numa briga pelo poder, pela tomada total do poder. Estas religiões, estas seitas, por serem humanas e por isso mesmo imperfeitas, à mercê de aventureiros, à mercê de usurários, à mercê de exploradores da fé alheia, estas religiões visam a tomada absoluta do poder e envolveram-se de tal modo na disputa política que nos últimos 4 anos no governo Bolsonaro virou prática política, agitação pura e simples dentro dos templos. E ao embarcar exatamente na política, e na política mais rasteira, porque é diferente de um chefe de uma seita, um chefe de uma religião destas, neopentecostais,
vir de público orientar seus fiéis no momento de crise ou no momento político, como faz a Igreja Católica, como fazem os espíritas. Mas a militância constante em apoio a um partido político e a um protótipo de ditador dividiu. É o próprio diabo dividindo as igrejas e os fiéis. Esta divisão que o mensageiro de Satanás, Jair Messias Bolsonaro, colocou no Brasil, que divide famílias, amigos, pessoas, profissões, estendeu-se também às igrejas. Estendeu-se aos pastores, aos bispos. E dividiu os crentes e os fiéis. Entre os crentes fascistas, seguidores do nazifascismo, do fanatismo em nome de Jesus. Não é Jesus. Jesus é aquele que disse: ide e pregai o evangelho, a boa nova a todas as criaturas. Jesus não disse: ide fazer agitação política, fazer um discurso político, apoia os fascistas, apoia as armas, apoia a violência, o terrorismo e a tortura. Jesus não disse isso. E essas igrejas estão praticando isso. Em troca de dinheiro, de ganância. É o mal entrando através da palavra de Cristo. É o mal entrando através da boca desses fariseus, escribas, hipócritas. Mas aí toda ação possui uma reação. Ao mergulharem de cabeça na política mais rasteira, eles trazem a divisão para dentro das suas próprias igrejas. Neste momento, realiza-se uma conferência das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, sob o comando de um pastor que pede a reconciliação, que diz claramente: olha, nós embarcamos nessa luta política, a luta já passou, toda autoridade é escolhida por Deus, temos que reconhecer Lula como presidente, temos que orar pelo presidente, pelo Brasil, vamos nos reconciliar. Enquanto ele propõe isso nesta conferência que está sendo realizada no Rio de Janeiro, uma corrente fascista, bolsonarista, malafaienta, se recusa à reconciliação. Quer continuar levando seus fiéis às portas dos quartéis, colocando celular na cabeça, no rabo, em qualquer lugar para chamar ET. Levando seus crentes a uma posição ridícula e fanática. Porque esses não são evangélicos, são crentes, é diferente. E acabarão propondo e produzindo uma grande divisão. E um reino dividido sobre si mesmo não prospera. Ao entrarem num terreno secular e não evangélico, não cristão, não espiritual, ao entrar no terreno rastaquera da política, arrastaram suas igrejas à mercê do pragmatismo político, do que acontece agora. Estamos a favor, estamos contra. Somos contra a direita e a esquerda. Pronto. Edir Macedo chegou a dizer: vamos ver quem vence, se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. O que é isso, Deus da esquerda e Deus da direita? Edir Macedo, você acha realmente que Deus está preocupado com Deus, preocupado com esquerda e direita, num país chamado Brasil, num planeta ínfimo, num cantinho da Via Láctea? É enganar o outro, deixa de ser... Porra, não enche o saco. Perdeu, mané, não amola. Esquerda, Deus da esquerda e Deus da direita. Eu pedi a Deus que Bolsonaro ganhe. E Deus não atendeu. Ganhou Lula. Como é que ele explica isso? Ou ele está mal com Deus, ou Deus não está nem aí porque se passa. Porque são as coisas terrenas, são as coisas dos homens. As ganâncias, os interesses políticos, o dinheiro, o poder, o projeto de tomada do poder no Brasil pelos neopentecostais, pelos crentes, com um atraso secular no avanço progressismo e social. Mas o diabo dividiu as próprias igrejas, não tenha dúvida disso. O mal acercou-se dos templos, dos pastores e dos bispos, dos crentes, dos fiéis. E isso é como uma bomba de profundidade. Durante décadas, nós vamos sentir esta aventura onde foram jogados os fiéis, as igrejas, os seus sacerdotes.
Volto a repetir. Um reino dividido sobre si mesmo não prospera. E a gente segue firme. Cristãos, católicos, espíritas, budistas, ateus, segue firme na nossa prática de cidadãos, mas não de eclesiásticos, de cidadãos, com o direito que nós temos de praticar a política individualmente. Mas quando uma igreja se transforma em partido político, ela se divide e se enfraquece. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.